Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Vamos começar a nossa corrente de oração, orar uns pelos outros, escutar uma mensagem da palavra de Deus para edificar a nossa vida. E não se esqueçam, irmãos, o caderno de oração está sempre aqui em mãos. E se você quiser pedir oração, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Se você também quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar também o Instagram do nosso canal para que você também vá lá acessar, e em breve eu vou estar também fazendo lives lá no Instagram. Vamos começar com a palavra? A palavra é sobre a ansiedade, né? Quem é que não sente ansiedade na vida, né? Todos nós sentimos muita ansiedade. Eu, por exemplo, acho que eu sou a ansiedade em pessoa. Mas hoje a gente vai falar sobre isso, que é para a gente acalmar o nosso coração, porque a ansiedade não faz bem, né? Então, vamos ler em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Eu não vou me estender muito, mas eu preciso de ler alguns pontos aqui. E diz o seguinte: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Amém. Só até aqui. 22 até o 29, somente. Irmãos, é uma palavra que o Senhor Jesus ele faz várias comparações para que os discípulos possam entender. E baseado nessas comparações, a gente vai refletir um pouco, para que a gente veja, que a gente entenda o que Jesus ele quis dizer, não só para os discípulos, mas para nós hoje também. Então, ele nos leva, nos conduz a uma reflexão. Então, ele começa chamando seus discípulos para começar a dizer, olha, é uma advertência, vou te dar uma advertência aqui, vamos pontuar isso aqui, não só para essa geração, para os meus discípulos agora, mas isso vai além, gerações futuras. E o que é que Jesus quer advertir? Ele começa falando nesse ponto e ele termina nesse mesmo ponto. Veja bem, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, a preocupação maior do mundo, do ser humano, e Jesus, ele mais para frente diz aqui, isso é uma preocupação daqueles que são mundanos, né? Daquelas pessoas que estavam fora do caminho de Deus, os gentios na época, né? Que não serviam a Deus. Então, hoje, nós não chamamos as pessoas de gentios, porque nós mesmos somos gentios e fomos alcançados pela sua graça. Mas hoje nós dizemos que o que Cristo quis dizer é que esse tipo de preocupação são de pessoas que não servem a Deus, que não têm Deus. Então, pessoas que não têm Deus, elas são preocupadas sim com a roupa, com o alimento. Então, elas vivem nessa ansiedade constante. O que eu vou vestir, o que eu vou comer. Então, elas sempre estão nessa preocupação e às vezes até de riquezas, né? Então, o cristão, ele não deve estar preocupado com essas coisas. E foi isso que Jesus disse aqui. Olha, meus discípulos, vocês não podem estar como os gentios, como as pessoas que não têm Deus, como os ímpios vivem preocupados, ansiosos
pelas coisas materiais, pela tua veste, pelo teu alimento. E por quê? Aí Jesus começa a explicar e agora eu vou mostrar para vocês o porquê. E aí ele diz primeiro, olha, primeira coisa, a tua vida é muito mais do que o teu alimento. E é lógico que isso aqui é uma coisa óbvia. E é lógico que a gente poderia retrucar para Deus, para Cristo, dizendo assim, mas sem o alimento o corpo não vive, né? Mas é por isso que ele começa assim, neste exemplo, e ele vai falando mais para frente, porque você não deve se preocupar com isso. Então, ele começa dizendo, mais importante do que você se preocupar com o teu alimento é você se preocupar com a tua vida. Foi isso que ele quis dizer. Te preocupa com a tua vida em primeiro lugar. Te preocupa com o teu corpo, porque o pecado também é contra o teu próprio corpo. Por exemplo, o pecado de prostituição. Então, te preocupa com a tua vida, se você está guiando ela no caminho do céu. Te preocupa com o teu corpo, para que a sensualidade não te alcance. Ele nos coloca para refletir sobre coisas muito mais importantes para a gente pensar e não ficar pensando ansioso com as coisas deste mundo. E aí ele continua, olha, vem cá que agora eu vou mostrar para vocês por que vocês não devem se preocupar com a comida e a bebida. O que eu te convido a olhar é observar a natureza. Observa a natureza. Toda a natureza é criação de Deus e toda ela tem o seu alimento diário. Toda ela está sendo sustentada pelas mãos de Deus. Olha para as aves do céu. Elas não têm lavoura. Elas não vão fazer o plantio, elas não vão fazer a colheita, elas não têm um local, uma despensa, um celeiro para guardar os mantimentos delas. Elas não fazem nada disso. Contudo, Deus está cuidando de cada animal em todo lugar, em toda parte. Está cuidando das aves do céu, entende? Então é isso que Deus quer que você reflita. Observe toda a criação, que Deus sustenta a criação dele. E continuando, ele diz o seguinte, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Você tem muito mais valor do que toda a criação, do que todas as aves. Vocês valem muito mais do que toda a criação de Deus. E Deus cuida e sustenta da criação dele. E quanto mais vocês, que vocês valem muito mais. É preço de sangue a tua alma, porque Deus iria te deixar abandonado. Veja o amor de Deus. Ele tem amor tanto pela criação, pelas aves, pelos animais, de sustentá-los, quanto tem muito, mas muito mais amor por nós, que Cristo se deu por todos nós, derramou o sangue dele na cruz. Por que Deus iria sustentar os animais? Que Cristo não veio para os animais, Cristo não se deu para salvar animais, Cristo se deu na cruz para salvar a nós. E quanto mais amor foi esse, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, como está lá em João 3,16, para que todos não pereçam, mas tenham a vida eterna. Veja só, esse amor tão grande, Deus não iria cuidar de nós? Se ele cuida de toda a natureza, Cristo nos convida a refletir nessas coisas hoje. Então você é importante, muito mais. E ele cuida de tudo isso, ele cuida de você. Então ele continua dizendo, refletindo. E no versículo seguinte diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, a tua ansiedade conseguiu fazer alguma vez acrescentar um dia que seja à tua vida? Não, né? Você não conseguiu. Então quer dizer o quê? Que tudo está no controle de Deus. Seja a vida ou seja a morte, está no controle do nosso Deus.
Então, Deus, Ele está cuidando de você, Ele sabe o dia que você nasceu, Ele sabe o dia que você vai partir dessa terra. Ninguém vai partir de véspera, como peru de Natal, né? Como se diz aqui na minha terra. Ninguém sai daqui de véspera, entendeu? É Deus que tem o seu dia guardadinho lá, e Deus é que sabe. Continuando, Ele nos mostra os lírios, Ele fala de toda a glória que Salomão tinha. Ele não conseguiu se vestir como um desses lírios, mas Deus, mesmo assim, vestiu uma erva que não é nada, com uma beleza esplendorosa que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir assim. E Salomão é menos do que a erva do campo? Eu e você somos menos do que a erva do campo? Não. É simplesmente uma comparação para mostrar que Deus, Ele veste uma erva que hoje é e amanhã não é. Como não vai vestir eu e você? E Jesus, mostrando tudo isso, termina com a mesma frase que ele começou, com a mesma advertência. Não andeis, pois, a indagar que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, não fiquem ansiosos, indagando a Deus e a vocês mesmos o que vamos comer, o que vamos beber. Não entregue a sua alma, a sua vida, o seu coração para estar cheio de inquietações. Isso é difícil, né? É muito difícil, eu mesmo luto contra isso. Mas todas as vezes que eu me vejo super ansiosa, o Espírito Santo, ele vem e coloca essa mensagem no meu coração. Por que você está inquieta? Por que você está ansiosa? Quem cuida do amanhã, quem cuida do teu presente sou eu. E Deus, com certeza, está falando para vocês. Parem de inquietações, de ansiedade. Quem cuida de tudo na vida de vocês é Deus. É Cristo que está mostrando aos seus discípulos e é Cristo que está mostrando para vocês que essas preocupações não te levam a lugar nenhum. Essas preocupações e inquietações só vão te levar a estar mal. E ele compara que isso é coisas de pessoas ímpias. São pessoas ímpias que fazem isso, que não tem Deus. Se você tem Deus na tua vida, no teu coração, confia no teu Deus, que com certeza, do mesmo jeito que Ele alimenta toda a natureza, do mesmo jeito que Ele embeleza toda a natureza dele, Ele vai alimentar você, Ele vai vestir você. Então se preocupe com aquilo que é importante, que é o versículo 31, que é a observação do versículo 23 que eu falei. A tua vida, sim, é muito mais importante que o teu alimento e o teu corpo, mais importante do que a tua veste, porque essa parte aí, Deus ele está fazendo. Essa parte de alimento para o teu corpo e da veste para o teu corpo, Deus é quem está tratando. O que ele quer que você trate é tratar a tua vida, o teu caminho com Deus, tratar o teu corpo, as vestes brancas que você tem que ter, para tratar os pecados que podem inflamar, que podem manchar a tua veste, o teu corpo. E no 31 ele coloca isso aqui bem claro: buscai antes de tudo o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que Deus, é parte de Deus, Ele que vai fazer, então deixa nas mãos dele, não te preocupa. E aquilo que você tem que se preocupar é buscar o reino de Deus. Busca então o reino de Deus, busca então a tua santidade, busca então aquilo que Deus requer da tua vida. Ah, irmã, então eu não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada, eu vou somente estar esperando que Deus me vista, que Deus me alimente. Olha, irmãos, não é isso. Não é isso. Nós estamos tratando aqui ansiedade. A ansiedade pelas essas coisas. O pensamento de ter, de se alimentar, de buscar essas coisas. É lógico que Deus, Ele quer que a gente trabalhe, que a gente tenha o nosso mantimento pelo nosso esforço, porque Paulo já disse Paulo, aquele que não trabalha também não coma. Então não é isso.
O que estamos conversando aqui é sobre ansiedade em coisas materiais, a alimentação, ansiedade sobre roupas, ansiedade sobre bens materiais. É isso que estamos tratando, entendeu? Então, vamos começar a nossa oração para que a gente não fique super ansioso com coisa alguma e a gente coloque tudo isso diante do Senhor, que Ele é que nos acrescentará todas essas coisas que nós estamos ansiosos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante de Ti, na Tua presença, Senhor, e eu quero orar pelos meus irmãos. Deus, tenha misericórdia de todas essas pessoas que ficam com esses pensamentos, Deus, do amanhã, do que vou vestir, do que vou comer, do alimento, da minha profissão. Ó Senhor, eu sei que nós temos que pensar em todas essas coisas. É importante que a gente pense nessas coisas, mas estar ansiosos e inquietos não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente planeje, com certeza nós temos que planejar. Eu planejo a minha vida, eu creio que os irmãos planejam certas coisas das vidas deles também, ó Senhor, e os planos nós fazemos, mas como diz a Tua palavra em Provérbios, o homem planeja, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Então, Deus, nós planejamos, mas entregamos tudo em Tuas mãos, porque se for da Tua vontade, com certeza essas coisas acontecerão. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ensina, Senhor, nos ensina a buscar primeiro o Teu reino, nos ajude a estar no Teu caminho, para que a gente esteja sempre fazendo aquilo que é correto e não fazendo aquilo que os ímpios do mundo é que fazem, Deus. Aqueles que não têm a Deus no coração, não têm Cristo como Senhor, que vivem preocupados, ansiosos, inquietos. Não é uma coisa de cristão que estejamos assim. Aquele que confia em Deus, aquele que crê em Deus, ele deve estar com o seu coração manso, com o seu coração calmo, quieto, a sua alma esperançosa em Deus, sabendo sempre, crendo sempre que o Senhor, ele não vai deixar ninguém padecer. Oh Deus, eu te agradeço por tudo isso, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, e assim como o Senhor cuida de toda a natureza, cuida das aves do céu, o Senhor dá o alimento a todas elas, os pássaros que cantam nas árvores, todo dia estão lá, Senhor. Todo dia eles estão lá e o Senhor é quem cuida deles para que amanhã estejam também. E assim somos nós, muito mais valiosos do que tantos e tantos passarinhos. E o Senhor cuida de nós. Glória ao Teu santo nome. Ó Deus Todo-Poderoso, eu venho te pedir também aqui pelo caderno de oração que estou pegando aqui em minhas mãos, Senhor. Ó Deus, olha para cada pedido, para cada pessoa, Deus, tem misericórdia. Ó Senhor, tantas pessoas enfermas, Senhor, tantas pessoas que talvez tenham se acidentado, tenham sofrido algum tipo de acidente, Senhor, pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam, Senhor, de salvação. Deus, ajuda, Senhor, aquelas pessoas que estão fracas na sua vida, Senhor, a sua alma cansada, o seu espírito abatido, Deus, tenha misericórdia. Aqueles que estão passando por tribulações na área financeira, oh Deus, tantos problemas, o Senhor sabe de cada um deles. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor console cada um, cada coração. Tenha misericórdia, Senhor, de todos aqui que fazem parte desse canal, todas as pessoas inscritas aqui. Oh Deus, eu te peço primeiramente por elas, pelas inscritas, pelas pessoas que deixaram seus comentários, os seus nomes, seus pedidos de oração. E agora, Senhor, eu te peço também pelas pessoas que nunca alcançaram esse canal, que não são inscritos, e te peço pelas pessoas do Brasil e do mundo também, todos os teus filhos, teus servos. Deus, eu te peço que cada cristão, cada filho teu na terra, o Senhor venha ajudar, o Senhor olhe para a sua aflição, o Senhor olhe para a sua perturbação, para a tribulação, a provação que está passando. Ó Deus, acalma a mente, acalma o coração neste momento. Deus, tenha misericórdia, Senhor, desses seus filhos. Ó Senhor, quantas vezes eu me vi também, Senhor, com a mente tão perturbada, mas o Senhor veio e acalmou meu coração. O Senhor é o refrigério da alma. E eu te glorifico por isso, Senhor, e agradeço, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida. E te agradeço também porque eu creio, Senhor, que estás fazendo aqui na vida de muitas pessoas.
Assim como o Senhor tem me sustentado, Senhor, minha alma, meu espírito, diariamente, eu te peço, sustenta também tantas pessoas, Senhor, que estão se sentindo fracas. Oh, Deus, sustenta, Senhor, nessa caminhada que é tão difícil, Deus, em nome de Jesus. É tudo que eu te peço e te agradeço, se for da tua vontade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos louvar um hino para a gente terminar agradecendo esse Deus maravilhoso. Eu quero louvar o hino 422 da harpa cristã. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, você também. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja sempre, louvado seja sempre o nome do Senhor. Esse sim é o lugar que a gente vai ter tudo, não vai se preocupar com nada, vai ter ansiedade, vai ter luto, vai ter nada. Aguarda esse lugar maravilhoso e para de inquietação aqui. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu.
Deus cuida da gente aqui, tenha certeza, irmão. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor. Amém.